Olá, muito boa noite. O governo federal anunciou recentemente o Plano de Consumo e Cidadania. Nada mais é do que um pacote de medidas para tentar reforçar os órgãos de defesa do consumidor. Entre essas medidas, uma delas seria, por exemplo, o consumidor ter uma lista de produtos na qual a manutenção ou troca seria feita diretamente com o vendedor. Será que isso vai dar certo? Nas ruas, muita gente ainda reclama de todos os serviços. Você já se sentiu prejudicado em alguma compra que você fez? Sim. Eu já comprei um guarda-roupa e ele veio com defeito e foi muito trabalho para depois trocar a peça defeituosa do guarda-roupa, que era a porta. Tive que brigar bastante, ligar bastante, de pronto e imediato assim não. Tive que ligar bastante para o gerente para ele poder autorizar. Tem que procurar seus direitos, até porque a gente paga caro pelos produtos, né? A gente trabalha, paga caro, então tem que correr atrás. Na verdade, eu comprei um celular e o celular veio quebrado e foi o maior sacrifício para trocar tal, na loja, que a loja falou que saiu em perfeitas condições. Primeiro a gente foi até a loja, conversamos na loja, falou que não, aí eu fui até o Procon de Campinas aqui. Aí a gente fez um pedido lá, uma reclamação, aí eu tive que entrar em contato com a fábrica mesmo do celular. E isso durou quanto tempo? Demorou acho que uns 4 meses, foi uma confusão enorme. Compra de roupa, compra de eletrodoméstico, várias coisas já. No caso, o produto chegou com defeito, não funcionava? Chegou com defeito, depois eu pedi para estar acertando, demorou, a pessoa falou que não tinha jeito e ficou por isso mesmo. Hoje a vida da gente é tão corrida que esses transtornos, às vezes, a gente acaba vendo a dificuldade de estar procurando nosso direito, resolver. Você vai aqui, demora para resolver, tem que ir lá, tem que ir no outro lado, a gente acaba deixando para lá, né? Mas é um direito da gente sim, tem que correr atrás. Pois é, difícil mesmo, né? E você de casa já teve que acionar algum órgão de defesa do consumidor, como o Procon, por exemplo? Participe com a gente. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, que é tão polêmico, tão difícil muitas vezes para o consumidor, ligue para a gente, 38719620, nosso DDD é 19, se você preferir, açãonacional@rs21.com.br ou ainda siga a gente pelo Twitter, @açãonacional e o Facebook do Ação Nacional. Para falar mais sobre todos esses assuntos e tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo hoje o Dr. Cláudio José Franzolin, que é coordenador do curso de Direito da Universidade de São Francisco e também consultor jurídico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Cláudio. Boa noite. O cliente sempre tem razão ou esse ditado já era, doutor? Bom, boa noite a todos. Primeira coisa que a gente teria que falar a respeito do cliente, primeira coisa é entender que ele é consumidor, né? E o consumidor, nós todos somos consumidores. A partir do momento em que se nasce, você já acaba se tornando consumidor de alguma forma. O único detalhe é que quem vai suprir as suas necessidades são seus familiares. Hoje, nós temos, de maneira muito mais protetora, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor nada mais foi do que um instrumento para assegurar de maneira mais efetiva os direitos do consumidor, que é uma garantia constitucional, porque foi elevado à dignidade constitucional o direito do consumidor. O consumidor é o ser humano, em que ele precisa suprir suas necessidades, ele precisa suprir as suas mais básicas, seus mais básicos interesses. E hoje você se depara na aquisição de imóveis, na aquisição de roupas, de alimento, e de alguma forma você, em algum momento, é consumidor. E só que o Código de Defesa do Consumidor, ele inovou, ele trouxe uma nova forma para você ser considerado consumidor. Você não é considerado consumidor só porque muitas vezes você adquire o produto, porque você foi na loja, adquiriu o produto, contratou aquele serviço.
Hoje, o consumidor está numa situação mais expandida de proteção, né? Hoje, por exemplo, mesmo que você não seja consumidor, mas que sofreu de alguma forma algum dano em virtude de um bem de consumo, você também vai ser tutelado e amparado de alguma forma pelo direito do consumidor. Respondendo ao seu questionamento, que você inaugura o programa, na verdade existe o seguinte: os consumidores realmente eles têm mais proteção, mas isso não quer dizer que eles não tenham deveres, né? Eles têm o dever, sim, de cuidar bem dos produtos que eles recebem, eles têm o dever de respeitar os prazos de garantia, eles têm os deveres relacionados a conservar o produto de acordo com o que o fornecedor solicita e assim sucessivamente. E tem que estar procurando sempre estar atento a isso também, né? Porque muitas leis novas foram criadas, a gente já vai falar delas também, em pacotes elas são criadas. É importante a gente saber aquilo que a gente deve fazer também, se prevenir de possíveis dores de cabeça, né? Sem dúvida, até porque uma coisa é colocar a posição do fornecedor, né? O fornecedor, ele tem o dever, seja importador, seja fabricante, seja o construtor, seja o comerciante, ele tem o dever de colocar produtos e serviços à disposição do consumidor, apto, em pleno funcionamento, em plena necessidade para serem supridos os interesses dos consumidores, né? Não é o fornecedor alguém que tenha que ser um inimigo do consumidor. Pelo contrário, ele tem que ser cada vez mais o parceiro do consumidor. E, consequentemente, ele tem sempre que estar promovendo produtos com qualidade, porque é ele, fornecedor, que detém a tecnologia, é ele que sabe como faz o produto, é ele que sabe como lidar com os problemas dos produtos, e é ele que sabe prognosticar também os riscos que aquele produto e aquele serviço podem ocasionar. Então, ele tem como e deve sempre orientar o consumidor. Agora, doutor, infelizmente a gente sabe que nem sempre isso acontece. E uma das coisas que, assim, me chamaram a atenção foi na reportagem que a gente viu há pouco, um rapaz dizia o seguinte: olha, às vezes a gente nem vai atrás porque demora tanto tempo e a nossa vida é tão corrida que a gente deixa passar em branco, a gente passa por cima, faz de conta que está tudo bem e não reclama. Mas não, o certo é a gente ir atrás. Existe alguma lei que indenize o consumidor também por esse tempo perdido? Bom, foi até interessante a sua colocação. Não tem a lei. Existe o Código de Defesa do Consumidor. E o que existe são interpretações, porque já que as necessidades vão se expandindo, então a construção destes direitos e a tutela do consumidor, os tribunais, a doutrina, os pesquisadores, os cientistas, eles vão procurando criar mecanismos e instrumentos para interpretar melhor a tutela do consumidor. E me chamou a atenção, inclusive, essa matéria, no sentido de que existe um professor no Rio Grande do Sul, professor Dr. Marcos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, em que ele desenvolveu um trabalho a respeito do tempo desperdiçado que o consumidor leva para resolver os seus problemas, né? Então, veja que interessante, o consumidor, ele também é trabalhador, né? Então, ele tem que, muitas vezes, para tentar resolver um problema, ficar 2 horas no telefone, 3 horas numa ligação, ou sair no seu expediente de trabalho para tentar resolver algum problema. E este tempo se torna valioso para o cidadão, né? O que se discute, o doutrinador, o que se discute sobre isso é a importância de se considerar isso um elemento valioso que também deve ser protegido para o consumidor. Por exemplo, ainda na matéria a gente viu 4 meses para conseguir trocar um celular. É muito tempo. No caso dessa pessoa, por exemplo, que levou 4 meses, com certeza ela não ligou 1, 2, 3 vezes atrás do problema. Ela poderia ser indenizada? Caberia? Então, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo
que trata sobre esse assunto, o fornecedor tem 30 dias para resolver a situação que envolve o problema do consumidor, né? E depois desses 30 dias, o consumidor, se ele não tem a solução resolvida, ele deve ter o direito de ter uma solução, se vai ser restituído do valor, se ele vai, de alguma forma, solicitar a troca das peças. O que ele precisa necessariamente ter garantido é que o consumidor, quando ele tem o exercício destes direitos, não são respeitados, então nasce para ele uma pretensão. O que acontece? O que a gente vê? O consumidor não vai atrás por conta de tempo. Se ele tem direito, se não tem, a maioria dos tribunais hoje entende que isso é apenas uma situação de desconforto do cotidiano, né? Não considera isso como indenizável. O que acontece, que a novidade deste jurista é trazer isso como uma forma nova de se proteger, porque você tem o prejuízo material, tem o dano moral, e ele inaugura essa nova ideia com um prejuízo temporal.